Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde falamos toda semana com executivos C-level do setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. Eu sou o Rodilson Silva, e hoje temos a honra de receber que é o Matheus Prott, que é fundador e CEO da Land App, que traz soluções para logística de materiais e também resíduos da construção civil. Um tema bastante interessante, um tema que não é tão comum a gente trazer aqui no GuiaCast, por isso, mais uma vez, eu dou as boas-vindas ao Matheus por nos permitir falar um pouquinho aí da Land App. Para você que não conhece, o Matheus ele é formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, iniciou a carreira em uma startup de energia solar, More Energia Solar, onde atuou durante 1 ano na área de Business Development. Ele também, depois disso, teve uma passagem de 3 anos pela Raízen Combustíveis, onde atuou nas áreas de marketing, trading de etanol e logística de combustíveis nível Brasil. Então, sem mais, como sempre, gostaria aqui de dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, Matheus Prott. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Que isso, Odilson. Obrigado. Eu desejar aí um bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje e participar aí do GuiaCast. Vamos lá. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Matheus, iniciando o nosso bate-papo para falar sobre logística e ESG para a construção civil. Eu fiz um pouquinho da sua apresentação ali no início, daí eu gostaria que você pudesse também falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Você, em muito pouco tempo, já passou pelas áreas de trade, passou pelas áreas de marketing, passou pela área comercial e atualmente empreendedor. Ou seja, diversas etapas e funções aí que você foi em pouco tempo de carreira, né? Porque você ainda é jovem, né? Como é que foi o início da sua carreira profissional e como foi essa transição entre trabalhar nessas empresas, CLT e a partir desse momento empreender no seu próprio CNPJ? Legal, Rodilson. Bom, como você bem falou, eu sou formado em administração de empresas na FGV. Logo depois que eu me formei, eu fui fazer parte de um time que estava muito recente de uma startup de energia solar. Lá foi muito legal porque realmente eu vivi ali como que é entrar numa empresa e iniciar todo um desenvolvimento, algo que era tudo do zero, uma página em branco. Fiquei lá 1 ano, tive muita oportunidade de aprendizado. Logo em seguida fui para uma multinacional, conhecer um pouco do setor, principalmente de logística, de trading de etanol. O processo de uma multinacional é muito diferente, a estrutura corporativa. Foi rápido, né? Tive uma passagem de 3 anos por lá e um ponto que sempre me chamou a atenção é que eu nunca tive vontade de ter uma carreira corporativa, de fazer carreira. Eu sempre tive uma vontade de empreender, de ter algo próprio e quando surgiu a oportunidade da Land App, não tive nem dúvida da escolha que eu tinha que fazer. Foi uma virada de chave que sempre dá aquele frio na barriga, mas foi uma virada de chave tranquila e, enfim, estamos aqui agora, estamos caminhando, né? Você ia falar e deu tudo certo, mas pode falar, tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo, mas... O bacana e interessante é porque você passou trade, marketing comercial, atualmente empreendendo, então te dá todo um background necessário para atuar numa startup, até porque o startup, quando ela tá começando, os fundadores têm que fazer praticamente tudo, exato, né? Então não tem aquela divisão já de uma empresa bem consolidada. E no caso de vocês, a Land App, ela foi fundada em 2020, né? Ou seja, o objetivo de trazer solução, como a gente falou, tecnologia de forma sustentável para construtores e caminhoneiros. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho de onde surgiu essa ideia de criar uma Construtec que oferece solução de sustentabilidade, uma vez que você passou por combustível, tipo, nada a ver com construção civil, de onde que como que a construção civil veio até vocês, começou a fazer parte aí do seu cotidiano e por que vocês iniciaram aí essa Construtec Land App? Bom, essa é uma das partes que eu tenho mais orgulho de contar, é a nossa história, de onde veio, né, esse DNA da construção civil. Então, tudo começou lá atrás com meu avô sendo caminhoneiro. Meu avô
falou, ele teve empresas de terraplanagem, de demolição, infraestrutura, mas tudo começou ele sendo caminhoneiro. Até uma curiosidade, um dos primeiros sistemas de caminhão basculante na cidade de São Paulo, ele que teve. Então, essa parte de transporte de resíduos, construção civil, é algo que está no DNA da família. Isso foi passando de geração para geração, passou para os nossos pais, para os meus tios, enfim, toda a família tá envolvida com esse segmento. E nos últimos 2-3 anos, eu e a Mayara, que é a minha sócia, minha irmã, tivemos a oportunidade de se aproximar desse segmento e identificar algumas oportunidades. E foi aí que a gente falou, poxa, toda essa parte de logística, de caminhões, transporte de solo, de entulho, de areia, de pedra, está sendo feito da mesma forma que o nosso avô fazia. A diferença é que hoje os caminhões são maiores, tem mais tecnologia, tem mais botões, mas enfim, o processo por trás de tudo isso, a forma que é vendido esse tipo de serviço, nada havia mudado. Então essa foi o principal ponto que nos chamou a atenção. Também tem uma história, né, que o nosso pai atua no setor de uma forma diferenciada, diferente, mas ele também teve uma dor muito parecida, né, com essa questão de logística de caminhões. Surgiu até uma conversa, a história do Uber de caminhões de terra, dentro de uma reunião de uma construtora que hoje é cliente nosso. Então, juntando um pouco do histórico da família com dores que a gente teve a oportunidade de se aproximar, eu e a Mayara mergulhamos no projeto Landep e hoje está aí, atendendo grandes construtoras, principalmente aqui na cidade, no estado de São Paulo. Eu achei bacana essa história de Uber dos caminhões de terra. Muito legal. Alguns clientes nossos, algumas construtoras até brincam, Landep é Uber do caminhão, mas é um pouco da nossa trajetória e tem muito mais por vir. Sim, e é bacana, até porque toda a família trabalha com isso, né? E trabalhou e vem trabalhando com isso. Até aproximações, contatos, já ter tudo isso facilita esse processo de interação e network para a Landep vir trazendo essa solução, né? Eu acho que é bastante interessante. E no caso da própria Landep, né? Você poderia falar exatamente para a gente, como um pitch, o que faz parte do portfólio hoje? Ela trabalha com transporte, claro, como a gente falou, pelo tema ESG, voltado para a construção civil, tecnologia, sustentabilidade, mas o que está dentro realmente do portfólio do que ela oferece? Quando vocês vão para o mercado, quando vocês vão fazer um pitch, o que vocês exemplificam como sendo o core daquilo que vocês oferecem? Bom, a Landep hoje, se for resumir o que ela faz, hoje somos a primeira pioneira plataforma de logística para caminhões basculantes. Então, a gente conecta de uma forma simples, com tecnologia, uma série de caminhoneiros autônomos que tem um caminhão caçamba basculante diretamente às construtoras, e esses caminhões basculantes hoje eles trabalham transportando solo, entulho, materiais a granel, enfim, então basicamente a nossa plataforma é como se fosse um serviço de logística completo para a construção civil, independente do tipo de porte de obra, do tamanho do empreendimento, o tipo de construtora, precisou de transporte logístico, a nossa solução está pronta para atender. Que legal, não, e é muito bom ser o primeiro. É aquilo que a gente fala, quando você explora o mercado, que você é o primeiro, aquele oceano azul, né, do livro bem legal que a gente, é muito interessante, não é à toa que a gente vê que a própria BR Angels, GV Angels, empresas, né, investidores estão acreditando no trabalho que vocês estão fazendo, e isso é bastante relevante e importante. A plataforma, ela funciona, é um aplicativo, ela é online, como que funciona essa etapa de interação mesmo, quando o transportador ali, quando a empresa interessada de construção precisa contratar ali o serviço de vocês? Certo. Bom, a gente tem, na nossa plataforma, tem um aplicativo que é dedicado aos motoristas, aos caminhoneiros autônomos, que tem todo um processo de cadastro e uma experiência deles cadastrarem um caminhão, fazer toda a interação com o nosso sistema, escolher as obras que eles querem trabalhar, o tipo de transporte, o número de viagens que eles querem agendar, enfim, tudo é feito na palma da mão deles. Por escolha deles, então. Eles que escolhem se querem trabalhar mais, se quer trabalhar menos, para que obra que ele quer atuar ou não. Eles têm total autonomia para praticamente desenhar a agenda de trabalho deles dentro da nossa plataforma, na gama de serviços de obras e canteiros de obras que a gente disponibiliza. Já do lado dos nossos clientes, que hoje a maior parte são grandes construtoras, eles têm uma plataforma onde eles acompanham em tempo real toda a operação logística de cada canteiro de obra. Então eles sabem que tipo de material está saindo do canteiro, qual que é a destinação que esse material está indo, se ele está indo para um aterro legalizado ou se ele está indo para uma outra construtora, um canteiro de obra de uma outra construtora, cliente Landep. Lá ele consegue acompanhar a produtividade, né? Quantas viagens estão saindo daquele canteiro por dia, o volume que foi movimentado, a nível até de rastreabilidade. Eles sabem se o caminhão está cheio. Uma dúvida que me pegou agora, que eu sei que algumas empresas, inclusive, utilizam entulho, né? Vocês trabalham também fornecendo, tendo ele como cliente ou intermediando aquela venda entre a construtora e essa empresa que precisa de entulho, em vez de entregar ou destinar para um aterro, entregar para essa empresa que vai utilizar? Sim, exatamente. Hoje, o nosso principal objetivo como startup, né, o nosso DNA é de sustentabilidade, e a gente tem um produto principal que chama Landep Aterro Zero, que o Landep Aterro Zero é basicamente isso que você citou. A gente pega o material, um resíduo que está disponível no canteiro, que teoricamente seria descartado num aterro legalizado, e conectamos com uma obra, com uma outra construtora que precisaria utilizar desse material. Óbvio que isso tudo dentro de um processo de governança, com documentações, com rastreabilidade, né? Porque hoje existe uma dificuldade no setor offline, falta de transparência. Dentro da Landep, não. A gente tem todo um sistema de tracking
ordem e de processos com os documentos, os laudos necessários, que deixa o nosso cliente muito mais tranquilo, com uma operação muito menor risco ambiental. E isso é feito de forma online dentro da plataforma. Eu acho bem interessante, assim, por mais que eu já tenha atuado com logística há mais de 15 anos, mas eu trabalhei um tempo na Lopes, né, que faz intermediação imobiliária. Eu ia muito para lançamentos e tal, então a gente sabe, e vender da vida, Iven, Tecnisa, várias outras empresas assim por diante. É muito interessante conhecer o outro lado, né, a parte da construção mesmo, porque eu só entrava quando já estava tudo pronto. Tudo pronto, né? Não, existe uma complexidade antes ali do empreendimento estar pronto, que é de fato a principal etapa do processo onde a gente atua, que ali está totalmente linkado com o resultado final do empreendimento depois que ele vende, né? Se aquela etapa inicial da obra não for bem executada dentro do prazo, dentro do cronograma, com o nível de produtividade que a construtora exige, aquela entrega final, isso acaba desencadeando em custos adicionais, principalmente por atrasos, multas, enfim. Então, quando a gente fala de logística na construção civil, no canteiro de obra, não é simplesmente a logística ali, leva de um ponto A para o ponto B. É uma logística que tem que ser cronometrada. Se não alcançar aquele objetivo naquele determinado cronograma, o impacto é muito alto. Sim. Então, é uma operação bem dinâmica. E uma vez que a gente até entra no nosso tema principal, é logística ESG para construção civil, tecnologia e sustentabilidade, como a gente falou, tanto para construtoras quanto para caminhoneiros. Como que funciona essa etapa para o cliente fazer a solicitação, começar a acompanhar o transporte? Se eu sou uma empresa que eu nunca trabalhei com a Lendep, né, mas eu tenho aqui, descobri ela agora e quero também controlar meus materiais e os resíduos de forma segura e confiável, que tipo de informações são necessárias? Como é que eu faço para começar esse approach e que você já comece ali a fazer todo o processo e atuação dentro da obra que eu estou trabalhando? Bom, basicamente hoje os nossos clientes eles chegam com a Lendep, né, com informações básicas de volume que eles precisam movimentar, o tipo de material que vai ser movimentado, o cronograma que ele precisa executar. Isso tudo ele fornece pra gente tanto através da nossa plataforma ou de forma tradicional, né? O setor da construção civil ainda trabalha muito por e-mail, enfim, é uma venda complexa, é uma venda técnica, então a gente tem em todo um pipeline, um roadmap de migrar isso para dentro da nossa plataforma de uma forma otimizada, automática, mas ainda assim a gente tem uma equipe técnica especializada a atender esses clientes conforme a demanda deles. Mas basicamente são informações de localização da obra, volume, tipo de material, muitos deles têm que fornecer alguns documentos, laudos, caracterização de solo, de entulho, e a partir disso a gente faz a logística mais eficiente para aquele cliente. E você já consegue planejar isso com antecedência também, até porque muitos empreendimentos, eles já sabem daqui vários meses, quando eles já vão começar em tal lugar, quando eles já vão começar a fazer em tal lugar, qual vai ser, quantos prédios vai ter, e dentro desse contexto ele já consegue talvez calcular o volume, dependendo do terreno, de resíduo e assim por diante. Esse é o nosso principal diferencial, Rodilson. A gente sabe que a construção civil ela é muito dinâmica, tudo que o engenheiro, a equipe de planejamento colocou um mês atrás, hoje já está diferente, né? Porque o canteiro de obra ele vive ali, ele tem muitas mudanças, questões externas que impactam. Então, o nosso principal objetivo, através da plataforma Lendep, é facilitar a experiência desses nossos clientes com planejamento, fazer com que aquele cronograma inicial seja o mais aderente possível. Então, falando até do nosso principal diferencial, é que a gente entrega a logística de uma forma muito otimizada, com tecnologia, buscando a produtividade, buscando o planejamento e com um benefício extra que é da sustentabilidade. O mercado offline não tem interesse, não tem incentivos a fazer essa conexão entre obras, entre construtoras, e aqui é o nosso principal objetivo. Então, no final do dia, a gente tem tecnologia, temos rastreabilidade, segurança para os nossos clientes, entregamos um serviço com muito mais produtividade do que o mercado tradicional e com um potencial ainda de não somente reduzir o impacto ambiental, que hoje é algo extremamente importante, mas também reduzir custo, que é o melhor cenário possível. É aquela relação ganha-ganha-ganha. Ganha redução de custo, ganha redução de impacto ambiental e ainda ganha produtividade. E dentro do contexto, esse pouco tempo que a gente está falando, você falou muito desse espaço offline. Como que a gente transforma isso mais no online? Até porque você vê que a gente está falando em tecnologia, inovação, todo esse contexto, e a gente vê que diversos outros setores já estão totalmente voltados para tecnologia, inovação e conexão e controle em tempo real, né? E dentro da construção civil ainda tem muita coisa que está offline. O que seria o ideal para transformar isso no mais online possível e começar também a se equiparar um pouco melhor em relação à logística para outros setores? Bom, a construção civil é o setor que está ali no final da fila ainda, né? De desenvolvimento tecnológico. É o setor aí que tem um peso gigantesco no PIB brasileiro, por exemplo. É um setor que demanda e está muito carente de bons prestadores de serviços, de boas tecnologias, mas a gente vê um movimento positivo nesse sentido, né? O número de Construtecs vem crescendo ano a ano, o número de construtoras utilizando essas tecnologias nos canteiros de obras vem crescendo, mas ainda é uma realidade que está muito distante. Então, enquanto a gente está com uma tecnologia super avançada ali de logística para rastreabilidade, a gente ainda observa no canteiro de obras de grandes construtoras aquela gestão em papéis, caneta, enfim, aquela coisa, um processo muito manual. Eu acho que, enfim, a oportunidade está na mesa,
existe um movimento muito acelerado, né? Uma demanda necessária para incentivar esse movimento de tecnologia. No setor da construção civil, a gente vê esse movimento, essa questão de tecnologia avançando muito em outras etapas da cadeia, da indústria, né? Então, outros tipos de materiais, as próprias indústrias que fornecem esses insumos também com várias tecnologias novas para acelerar a produtividade, redução de custo, redução de impacto ambiental. Mas tem uma parte do setor, principalmente a parte de serviços, que é muito pulverizada, que ainda carece muito, né? É um setor muito offline, muito antiquado, pouco investido, tem muita oportunidade, mas ainda a gente até estava conversando outro dia com uma empresa, com uma construtora, que tem muita parte da indústria que está montando um foguete, mas a base ali do chão de obra ainda é muito antigo, né? Muito manual. E aí que a gente entra numa etapa dessa, numa etapa do processo que ainda é muito manual, mas hoje com nossa tecnologia a gente começa a dar uma agilidade e tem outras etapas que já estão surgindo que a gente vai trazer para dentro. E além de ela já está atendendo o Brasil inteiro? Ou vocês estão centralizados em determinada região por enquanto? Como é que está esse atendimento relacionado ao que vocês estão oferecendo no mercado? Ainda a gente está com uma operação centralizada na cidade de São Paulo. É uma operação... A cidade de São Paulo é a maior praça, né? O maior mercado hoje no Brasil para essa demanda desse tipo de transporte logístico. Aqui tem um mundo ainda a gente a avançar. Já atendemos uma primeira operação em Campinas. Tem vários clientes nossos que operam não somente em São Paulo, que operam em outras regiões do país que também gostariam de ter acesso ao nosso serviço, à nossa plataforma nessas outras regiões. Tivemos que falar alguns nãos ainda, mas em breve provavelmente teremos aí operação em outras cidades. Óbvio que a gente pretende expandir, mas com a mesma qualidade que os nossos clientes estão tendo hoje aqui em São Paulo, para eles não perderem essa sensibilidade, essa qualidade em outras regiões. Sim, não, excelente. Eu perguntei até porque geralmente aplicativos que conectam ali determinada carga a quem está interessado em oferecer o serviço, geralmente eles atendem o Brasil inteiro, até porque os motoristas que vão se cadastrando, né, e vai mostrando a disponibilidade. Como é que vocês controlam, por exemplo, o motorista, o caminhão, a idade do caminhão, para ver se ele tem todas as condições necessárias para poder prestar aquele serviço dentro das condições que vocês gostariam que fossem prestadas? Esse é um ponto muito importante, até porque a parte do caminhoneiro é uma missão nossa. Então, além da gente ter a questão de trazer produtividade para a construtora, para os nossos clientes, trazer toda uma gestão focada em sustentabilidade, reaproveitamento com aterro zero, a gente tem um foco, uma missão de desenvolver essa categoria de caminhoneiros, profissionalizar eles. Hoje, poucos sabem, mas 90% da frota de caminhões basculantes no Brasil disponíveis são de autônomos, então poucas empresas que têm frota própria conseguem atender a demanda. Basculante é a caçamba mesmo? Não é aquela caçambinha estacionária que você vê em portas de prédios, aquela caçambinha de entulho tradicional. Não, aquela caçambona mesmo. Exatamente. Que a gente vê nos brinquedos, né? Que isso, você coloca a terra lá. Exatamente, é a caçamba, caminhão, caçamba basculante. Caçamba é que eu não tô acostumado com essa palavra, basculante. Basculante é só pra ter certeza. Não, é essa mesmo. E a gente desenvolveu uma ferramenta de trabalho, um aplicativo focado nesse transportador autônomo. Não tinha nada, não existe nada focado nele, no desenvolvimento dele. Então hoje aqui é uma ferramenta de trabalho onde ele tem um processo de cadastro, ele fornece vários documentos para nós, documentos do caminhão, documentos de carteira de motorista, certificado junto à prefeitura que ele está apto a realizar essa atividade de transporte. Tudo isso é validado dentro do nosso aplicativo e aí sim, uma vez que está tudo ok, ele está de acordo com o nosso termo de aceite, ele tem acesso a executar. Eu perguntei até porque, dentro do contexto normal da logística, quando você está falando de transporte, por exemplo, eu até falei da carga aqui, quando a gente vai fazer todo o processo de homologação, a gente já tem o seguro, a gente vai homologar também o motorista, ele vai passar por um crivo ali de informações, inclusive qual é a idade, né, do veículo que ele vai utilizar para controlar e ter a certeza de que está dentro das condições. Igual o Uber da vida, que você sabe, o Uber, eles só aceitam carros a partir de determinado ano. Sim. Isso e aquilo, tal. Então, cada vez mais, os aplicativos estão colocando restrições para ter a certeza de que o nível de serviço que eles prometem para o cliente vai refletir na ponta, que é a parte mais importante. Você imagina dentro da construção, que está sempre ali naquela movimentação e, claro, vai danificar a caçamba, vai acontecer um monte de coisa. Se tem um pneu careca, acontece um acidente, entendeu? Como é que se controla isso? Como é que tem a certeza de que o motorista ele vai estar prestando aquele nível de serviço, que ele vai ser o reflexo final da entrega frente àquilo que você prometeu para o cliente, né? Isso é bastante importante. Não, e esse ponto você leu até um pouco da nossa missão, né? Nessa missão de desenvolver esses caminhoneiros. A construção civil passou recentemente por um processo de pouca movimentação, né? Foi um dos segmentos que mais sofreu nos últimos anos, e isso reflete nos ativos que estão disponíveis para executar essas atividades. Então, quando a gente fala nesses ativos, por exemplo, dos caminhoneiros, a frota hoje de caminhão basculante é uma frota antiga, né? Então, a gente tem na nossa base caminhões, uma idade média aí de 2012, 2013, e poucos caminhoneiros conseguem comprar um caminhão zero hoje, que um caminhão basculante para fazer essa atividade
rentabilidade. Hoje não sai menos do que R$800.000. Então é um ativo muito caro. E a nossa missão é essa, é trazer uma solução que traz mais rentabilidade para esse caminhoneiro. A gente começa a utilizar o nosso efeito de escala para trazer mais benefícios. Então hoje, por exemplo, o caminhoneiro ele tem acesso a um cartão que a gente fez em parceria com a Shell e de abastecimento diesel, onde a gente começa a escalar e começa a ter um desconto no diesel para esse transportador. A gente tem parcerias em desenvolvimento com autopeças, com pneus, enfim, a gente agrega valor, traz descontos e benefícios para essa parcela de caminhoneiros autônomos e no final, né, a gente tem o interesse também de trazer soluções financeiras lá na frente. O objetivo é o quê? A gente profissionalizar cada vez mais essa categoria e no final quem vai ter o melhor nível de atendimento são os nossos clientes. Então a gente já começa a ser um auxílio para esse transportador e no final quem vai ganhar, quem vai ter o benefício de ser atendido por um caminhão mais novo, um equipamento mais adaptado, vão ser os nossos clientes. Pô, vocês têm que fazer uma parceria com a JR Diesel e com a OC. Inclusive eu vou trazer aqui mais futuramente. Eu já entrevistei o Arthur Rufino, o Geraldo Rufino. O Arthur é o CEO da JR Diesel. Eles fizeram agora, acabaram de fundar a OC, que teve investimento. E o ponto forte dele exatamente é desmontar esses veículos que estão em fim de vida, quer seja ônibus, quer seja caminhões, assim por diante, e fazer todo um processo de reaproveitar aquelas peças que ainda têm condicionamento para poder voltar para o mercado, né? Então eles têm todo o marketplace também sobre essa peça. É tudo homologado e reconhecido pelo Detran e assim por diante. E aquela peça em si fica muito mais barato do que uma peça nova aí no mercado. Então é um trabalho que eles estão fazendo. Inclusive o Arthur, ele foi o responsável pela a lei do desmanche, né, no Brasil e tal. Eu acho que é um ponto interessante aí que poderia inclusive trazer para dentro do app de vocês como um marketplace de soluções voltada para aquele tipo de veículo, que poderia ser algo mais benéfico para os motoristas. Poxa, com certeza. Vamos conectar aí. A gente falou, inclusive, que a parte mais importante da sustentabilidade, né, essa parte do reaproveitamento, né, voltado para resíduos, materiais e as obras. Esse reaproveitamento, como que vocês estão fazendo ainda hoje? Há ainda espaço para crescer ainda mais esse reaproveitamento? Como que essa etapa poderia crescer? Até porque a gente vê que quanto menos você levar para o aterro e tiver um reaproveitamento, melhor. Até porque a gente vê que não só em São Paulo, mas em diversas cidades, os aterros eles estão enchendo e assim por diante. Se a gente conseguisse ter algo que reaproveitasse, isso ia reduzir muito. Como é que vocês estão trabalhando exatamente para isso? Logo mais até se necessário, como eu dei o exemplo, a brincadeira aqui do Real, mas falando um pouco do Arthur Rufino, que foi responsável pela lei do desmanche, daqui a pouco vocês vão ser pioneiros e terminar alguma lei diferente aí também dentro da construção civil, voltado para a sustentabilidade, né, dentro desse contexto. Como é que vocês estão fazendo inicialmente esse reaproveitamento, não só atuando, mas talvez trazer alguma coisa de diferente e como é que essa etapa poderia crescer ainda mais? Legal, Rodilson. Bom, até contando um pouquinho, introduzindo um pouco os nossos resultados, né? A gente já movimentou mais de quase 40 mil viagens pelo aplicativo. Cerca de 38% dessas viagens foram de obras conectadas. Deixamos de emitir aí mais de 350 toneladas de CO2 ao longo dessas operações e somente com essa otimização logística entre obras, né, reaproveitando materiais ali, reduzindo as distâncias percorridas pelos caminhões, a gente já reduziu aí mais de 400 mil quilômetros que seriam percorridos pelos caminhoneiros. Então tem muita redução de impacto nesse processo. Tem clientes nossos que já reduziram aí ao longo da trajetória aí na nossa plataforma mais do que 600, 700 mil reais de redução de custo. Então são esse tipo de resultados que mostram e que nos ajudam a chegar num ponto numa mesa de um cliente e falar, pessoal, tem muita oportunidade aqui na mesa. Pode ser que num primeiro empreendimento, numa primeira operação, você não tenha o benefício do aterro zero, porque isso depende de alguns fatores externos, tipo de material, não são qualquer um que pode ser conectado, condições climáticas às vezes impedem, né, de fazer essa conexão. Porém, inclusive a chamada que eu faço, né? Hoje eles têm uma solução logística de tecnologia que atende melhor do que as soluções tradicionais e com um potencial enorme de ter redução de custo e redução de impacto ambiental no curto, no médio e no longo prazo. Então hoje a gente chama, né, para dentro da nossa plataforma, quanto mais construtoras cadastrarem seus empreendimentos, suas obras dentro da Landep, maior vai ser a chance delas terem esse benefício. Se o benefício vai vir no primeiro empreendimento ou no segundo ou no terceiro, é uma questão que tem alguns fatores externos que podem impactar. Mas o nosso track record aí, o que a gente vem observando é que esses cases de aterro zero vem acontecendo já agora com um número maior, com uma frequência maior. E então convido aqui as construtoras que estão nos ouvindo aí a conhecer a nossa solução. Tenho certeza que vocês vão ter, agora ainda mais um cenário, né, de inflação, de aumento dos custos dos insumos na construção civil, qualquer redução de custo e principalmente, né, em redução de impacto ambiental, que já está tendo um valor muito agregado ali em outras frentes de serviço do core deles. Então convido as construtoras a conhecer a Landep aí, tem muito potencial para entregar para vocês. Excelente, eu vi um post recentemente, né, até de vocês da Landep, acho que foi você mesmo que fez, falando um pouco do selo Obra Verde Landep, né, que deixou claro, né, para um mundo mais
sustentável começa através... Como que seria, o que seria o selo? O que a empresa ela precisa fazer para receber esse selo? Como é que funciona essa parte de reconhecimento? Legal. Eu não comentei, mas hoje na nossa plataforma, em tempo real, além do nosso cliente acompanhar ao vivo a localização da obra, a destinação desse material, o volume, a quilometragem que já foi percorrida naquele empreendimento, toda vez que a gente consegue gerar uma conexão de aterro zero, já aparece em tempo real na tela dele. Não somente o selo, né, da obra Selo Verde, mas também todos os KPIs verdes daquela operação. Então, a gente monitora em tempo real, traz isso em dados factíveis ali e acessíveis para os nossos clientes, então ele sabe quantos quilômetros deixaram de ser percorridos, quantas toneladas de CO2 foram economizadas naquela operação, quantas árvores seriam equivalentes àquela compensação de carbono, e aí que entra o selo verde. Então, todos os nossos clientes que tiveram obras com case de aterro zero, eles têm um certificado, um selo verde da Landep, que foi uma operação otimizada, uma operação que reduziu o impacto. Eu acho que é bacana também, que eu já entrevistei aqui o Beltrame da Ecaplan. A Ecaplan, que inclusive eu vou trazer ele novamente, que eu entrevistei ele online, quando eu entrevistava antigamente. E o objetivo da Ecaplan, ela faz toda a parte de mensuração de CO2 voltada para logística, transporte. A partir do momento que eles fazem essa análise e tem um valor, eles passam isso para a empresa ela faz a compensação de CO2, apoiando projetos e tal, e assim por diante. Porque no caso de você já tem essa parte direta de ir para o aterro zero, mas tem também a parte de transporte. Talvez poderia ser, você vê, eu tô trazendo um monte de sugestão hoje. Talvez seria interessante também medir e mensurar essa parte de transporte mesmo, né? E também fazer a compensação de CO2 através dessas construtoras apoiar projetos que são bastante importantes aí para o mercado. Então, algo que é bastante interessante, eu vou estar trazendo ele aqui novamente para falar sobre essa parte tão importante também da logística, até porque a gente sabe, logística no Brasil, praticamente 70% tudo é via rodoviário. Então, quanto mais medidas a gente tiver para ESG, para sustentabilidade e principalmente medir e compensar melhor. Nada diferente do que a gente falou, né, do Landep, tá bom? A estratégia de vocês, como a gente sabe, com certeza contribui, né, a maneira de mitigar impacto, como a gente falou, socioambiental, da construção civil. Quais são os resultados? Você falou de quantidade de CO2, quantidade, o que realmente vocês medem e quais são os resultados para transformar, através da Landep, essa cadeia da construção um pouco mais sustentável? Bom, hoje os nossos resultados, a gente sempre quando tem uma operação de aterro zero, a gente deixa de mandar um material para um aterro legalizado, deixa até de comprar um material de uma mineradora, de uma jazida, de uma pedreira, e faz essa conexão, aproveitando e compartilhando esses materiais e principalmente reduzindo distância. Por exemplo, tivemos case aí que era uma obra que ia importar material de uma jazida a 80 km de São Paulo e por fim a gente conectou com uma obra que estava somente a 13, do Morumbi ali para a região do Parque Ibirapuera, então muito próximo. Hoje, dentro das nossas operações, já foram aproximadamente quase 40 mil viagens no aplicativo, transportadas aí, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Cerca de 38% de todas essas viagens foram de obras de aterro zero entre construtoras, obras de uma mesma construtora ou outras construtoras. Deixamos de emitir aí cerca de 300 toneladas de CO2 nessas operações e já deixamos de percorrer com os caminhões aí mais de 380 mil quilômetros que seriam percorridos por esses caminhoneiros. Então é um ganho aí que, curtíssimo prazo, aí menos quase 2 anos agora de operação, números bem significantes, né? Então, e a construtora, né? O mercado da construção civil, bem como você falou, tem muita oportunidade de trazer essas soluções para eles e eles estavam tão antiquados que eles não tinham nem como medir, não tinham inventário de carbono dessas operações. Era algo que se eles precisassem parar para fazer conta, eles não conseguiriam ter os dados suficientes para fazer uma conta, mesmo que seja uma conta manual. Então, hoje a gente constrói o inventário deles nessa parte logística e, com certeza, aí, bem como você colocou e sugeriu, no nosso roadmap teremos aí outras frentes que vamos trazer, principalmente nessa vertente de sustentabilidade, para facilitar cada vez mais aí a vida e as ações dos nossos clientes. Tem clientes hoje que já utilizam, inclusive os nossos dados, alguns reportam, né, são construtoras com capital aberto na B3, reportam alguns dados nos relatórios de sustentabilidade, tem outras que reportam para bancos de investimento, financiadoras que investem ali nos empreendimentos que eles estão levantando, reportam resultados de sustentabilidade, muitos deles que vieram da nossa plataforma, isso até alguns já tiveram até o grade elevado. Sim, então, no curto prazo, algumas já estão se adaptando e estão começando a consumir esses dados, mas no médio prazo, com certeza, isso vai ser uma questão que ou tem, né? Sim, então, até porque a empresa começa a fazer benchmark umas com as outras, né? Então, automaticamente, isso vai se tornar um pouco mais para frente, como você falou, médio e longo prazo, o must do ou must have, alguma coisa que as empresas precisam ter para poder continuar. Até porque hoje, quanto mais sustentável você isso mais a empresa ela é bem vista, não só no mercado, mas também principais clientes, assim por diante. Ou é muito melhor a empresa que vai comprar um apartamento de uma construtora, saber que aquela obra foi feita
seguindo esse contexto de ESG, sustentabilidade, aterro zero e assim por diante, ela vai dar muito mais valor. E isso eu acho que tenho certeza que as construtoras, elas vão levar isso em consideração, por isso que é importante a Lendep estar em todo o Brasil. Com certeza. Tá bom? Então não... Dando continuidade, gostaria que você pudesse até falar um pouco. Você falou, construtoras nos conheçam, venham. A gente fala nesse contexto, né? Incorporadoras também. Eu usava muita palavra incorporadora na Lopes. Quais são os principais, se puder falar, não sei, principais clientes, principais empresas que já estão acreditando nesse trabalho e dentro desse contexto, acreditando no trabalho que vocês estão fazendo e já colocando em prática essa parte de sustentabilidade, que vai ser uma referência, como a gente falou já no futuro. Legal. Bom, hoje, sem problema algum e com muita gratidão, né, aos nossos principais clientes. Hoje a gente atende obras da construtora Cirela, da construtora Tenda, MRV, Tecnisa, Trisul, atendemos em Geform, enfim, Porto Ferraz, tem várias construtoras aí, Iven, que Tegra, a gente vem atendendo alguma, Gafisa. Aí eu vou começar uma lista aí. Se você é uma construtora e você não tá trabalhando com a Lendep, então você tá ficando para trás. Não, construtora Curi também, um grande parceiro, Vibra, Nortes, enfim, tem uma série de construtoras aí que estão apostando, né, e estão buscando soluções de tecnologia que tem um potencial não somente reduzir custo, mas também reduzir impacto ambiental. Mas, enfim, hoje a gente tem um apetite muito grande por aumentar toda essa parcela de clientes. Tem um cenário ainda muito favorável à nossa expansão, não somente na parte de construção civil, que são essas construtoras que operam no mercado residencial e comercial, mas inclusive agora em infraestrutura. A gente já atendeu uma primeira operação ali do Rodoanel, né, com uma empresa parceira. Nossa solução é perfeita para atender outras operações de grande porte em operações... E quando a gente fala construtora, não é só construção de, por exemplo, altos condomínios, prédios. Tem empresas também que fazem aquele monte de casa também, assim por diante. Isso também vocês estão atuando. Sim. Independe do tipo, no formato do empreendimento, precisou de logística com caçamba basculante, nosso sistema, nossa plataforma está ali pronta para atender. Então a gente fala de obras que tem retiradas pontuais, 1 ou 2 viagens por dia, até obras que a gente atende aí com mais de 100, 120 viagens no dia, saindo e voltando no mesmo local. Então são operações bem dinâmicas e a nossa solução é adaptada para fazer isso acontecer. Agora nosso apetite, como eu falei, é muito entrar em obras de infraestrutura, que demandam aí volumes ainda muito maiores. Sim. Nossa solução basicamente está pronta para isso. Toda a parte de back-office da nossa solução, enquanto uma obra de infraestrutura movimenta, 2.000 viagens por dia, a nossa operação está movimentando 700, enfim, estamos chegando lá. Mas a gente tem processos que otimizam muito, né? Enquanto essas operações de obras de infraestrutura têm 50, 60 pessoas para emitir certificados de transporte, a nossa solução hoje faz isso com um clique, é automático. Então a gente conseguiria fazer um plug and play nessas operações de forma muito fácil, simples e sem perder aí a otimização e a produtividade que essas obras exigem. Eu acho interessante que a Lendep foi fundada durante a pandemia, né? Ou seja, um momento em que as pessoas estavam mais em casa. Muitas delas eu vi que teve um boom de pessoas mudando de região. Eu mesmo morava em apartamento, fui para uma casa, eu queria estar indo para o interior, eu vi muita gente fazendo esses movimentos de mudanças e alterações. Esse momento de pandemia, como foi para vocês, né? Para a Lendep, relacionado principalmente ao ano 2020, agora 2021, agora 2022. O mercado está arrefecendo cada vez mais agora, eu acho. Como é que tem sido para vocês, principalmente nessa virada entre pandemia e agora as coisas voltando ao normal, em que as construções e tudo mais relacionado a esse setor, a tendência é aumentar ainda mais? Legal. A nossa primeira operação com o primeiro cliente foi ali bem no início da pandemia. Acho que uma semana antes de começar a ter o lockdown em São Paulo, lá em 2020, foi quando a gente começou o primeiro atendimento. Então a gente se deparou aí com uma realidade, foi bem desafiadora, né? Graças a Deus o mercado da construção civil ele não parou, né? Teve sim postergação de novos lançamentos, enfim, isso faz parte da dinâmica do mercado, mas de modo geral as nossas operações elas não pararam, pelo contrário, elas vieram só aumentando. E agora as perspectivas são bem positivas, o mercado, né, tá aquecido, apesar dessa pressão, né, da inflação e preços de commodities, de insumos da construção, tá elevando, ainda assim o mercado tá aquecido, tem novos e futuros empreendimentos sendo lançados, a procura pela nossa solução também tá aumentando, e isso é um ponto muito importante de falar, né, porque hoje a nossa solução é B2B, mas a gente vem mudando a nossa filosofia de forma de vender a nossa solução, não mais como B2B, mas B4B. A gente sabe que a gente precisa trazer uma solução que vai auxiliar o nosso cliente a alavancar também, né? Não podemos só pensar, eu quero que todas as construtoras contratem a Lendep e eu quero olhar aqui o volume aumentando. A gente quer sim o volume aumentando, mas também queremos que a nossa solução, de alguma forma, seja positiva para que o nosso cliente também aumente. Se ele tem planejado 5, 3, 4 empreendimentos, que ele duplique, triplique esses empreendimentos, essas possibilidades de projeto. Até porque aquilo que a gente falou, a Lendep vai trazer redução de custo. Automaticamente ele vai poder utilizar isso para poder fazer diversos outros
outras construções e vários outros projetos. Sustentabilidade, que é aquilo que a gente falou, que automaticamente, em vista da sociedade, ela vai estar fazendo a obrigação, né? Que isso deveria ser uma obrigação, mas as pessoas veem isso que aquelas que não fazem acabam ficando para trás. Sim. Então eu só vejo benefícios. Eu, na verdade, se eu trabalhasse, inclusive, com investimento, eu ia querer investir na Lendep, né? Não deixar só pro Orlando lá, o pessoal da quem é a equipe de vocês hoje, né? Até porque eu tenho certeza que a equipe ela foi aumentando. Aí você falou bem no início, você, a tua irmã, que é a tua sócia. Quem é a equipe da empresa hoje? Toda a equipe que está atuando aí, igual você falou, várias movimentações durante o dia e da logística de vocês. Quem é que faz parte aí agora, nesse momento, que faz as coisas acontecerem na operação? Boa. Bom, o principal desafio foi, né, a oportunidade de construir uma equipe. Hoje a gente está construindo uma equipe, já temos 18 pessoas, estamos construindo uma equipe com uma cultura muito forte e acho que, inclusive, eles estão nos assistindo. Queria muito agradecer todo o empenho e a garra deles. Cada área ali tem um papel fundamental na entrega dos nossos resultados, no atendimento ao nosso cliente, no desenvolvimento de toda a nossa plataforma, toda a nossa tecnologia, nosso produto. Mas hoje, além de mim e da Mayara, tem o CTO, que é o Bruno Tipola, que está com a gente no desenvolvimento da tecnologia desde o começo. E temos aí uma equipe de tecnologia própria, temos a nossa equipe de operações logísticas que acompanha todos os nossos clientes, tem a nossa equipe comercial que faz a venda, faz o tratamento ali com essas grandes construtoras, tem a nossa equipe de marketing, nossa equipe de finanças, nossa equipe de RH que cuida de todo o nosso time. Enfim, estamos ainda com algumas vagas abertas, estamos construindo ainda várias etapas da Lendep, né, várias estruturas. Precisamos aí acelerar essa construção de equipe, mas muito feliz com a equipe que a gente já conseguiu construir, com a cultura que a gente já conseguiu construir hoje, e tem muito ainda por vir. Eu vejo um brilho no teu olho quando você fala da empresa, quando você fala da equipe, é bem legal ver isso acontecendo, né? No caso, para finalizar, infelizmente estamos chegando no final, tá, gente? As últimas perguntas, a Lendep, ela recebeu a rodada de investimento, né, 2021, né, assim por diante, dando ainda à empresa excelente valuation, né, e tempo ainda melhor, em pouco tempo ali desde a sua fundação. Como é que tem sido usado esse aporte, né, dentro desse contexto? Qual que é o cenário que vocês têm trabalhado frente ao planejamento estratégico aí para os próximos anos, né? Até porque a gente falou, a Lendep está em São Paulo, mas a expectativa é que vá para demais estados do Brasil, investimentos, ou seja, vai crescer cada vez mais. O que vocês estão planejando fazer? Como vocês estão utilizando esse investimento que vocês estão planejando aí para o futuro? Certo. Bom, acho que essa nossa primeira rodada, ela tá servindo e muito, né, pra gente conseguir construir nossa equipe, que eu acho que tudo inicia com uma boa equipe, com pessoas, então a gente prezou muito pela construção desse time, das áreas mais importantes da Lendep. Tem também uma necessidade de investimento em tecnologia, em produto, que isso está sendo feito, a gente está desenvolvendo desde o início dessa rodada até agora, com esses meses de aporte, a gente já conseguiu avançar muito no nosso produto. O objetivo também é consolidar várias features que tem um fit ali com as dores dos nossos clientes, então tem uma necessidade de investimento em tecnologia e, de modo geral, né, investimento em tecnologia, de investimento em equipe, essa equipe na parte de operações, da parte comercial, nosso funil de vendas. É aquilo que você falou, estruturar a operação e deixar ela pronta para poder atender o mercado. Uma vez que você já tem tudo na mão, fica muito mais fácil você oferecer aquilo que o mercado está buscando. Exato. Agora a gente, inclusive, está iniciando uma nova rodada. A questão da gente ter que falar alguns nãos aí para os nossos clientes nos chama muita atenção como uma oportunidade de a gente antecipar algumas questões do nosso roadmap. Então, esse curtíssimo prazo, a gente validou muitas coisas do roadmap com nossos clientes, as dores que eles tinham, estamos colocando isso para dentro de produto, para dentro de tecnologia, e agora o objetivo mesmo é crescer cada vez mais, expandir a nossa solução aqui na cidade de São Paulo, que é onde a gente está com maior demanda para esse tipo de volume. Tem uma oportunidade enorme de entrar em outros tipos de indústrias que movimentam e utilizam desses transportes também, otimizando ainda mais a utilização desses caminhoneiros, não somente com a parte de resíduos e materiais, mas outros materiais que possam transportar, e começar a pisar em outras cidades estratégicas que também tem uma demanda muito alta por esse tipo de transporte, e já vamos cravar a nossa bandeira Lendep lá. A demanda por esse tipo de transporte, por exemplo, você consegue muito motorista, é muito disponível no mercado e tal, ou é uma área que, como você falou, que é um veículo muito caro, então a disponibilidade desse tipo de motorista que trabalha com basculante talvez é menor? Não, na verdade, só para você ter uma ideia, em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem cerca de 4 a 5 mil caminhões basculantes disponíveis. Como eu falei, 90% desses caminhões aqui são autônomos, são caminhoneiros autônomos. Na nossa base, hoje a gente tem cerca de 550, 600 caminhoneiros cadastrados, e tem uma média ali de 100, 120 ativos que utilizam o sistema todo dia, todo mês. Toda a nossa base cresceu de forma orgânica, a gente nunca gastou R$1 para trazer esses caminhoneiros, porque o nosso aplicativo é muito diferenciado do que ele tem hoje no mercado offline. Enquanto ele, no aplicativo Lendep, ele tem acesso às obras na palma da mão, ele consegue olhar aqui, basicamente, o contas a receber dele com um clique. No mercado offline, ele recebe, cada viagem que ele faz, ele recebe um pedaço de papel, ele tem que acumular esses papéis e anotar no caderno quanto ele vai para receber, depois ele tem que, na semana seguinte, se deslocar até a garagem ou a empresa
empresa desse setor offline para entregar esses vales, para contabilizar quanto ele tem para receber. Se ele perde nesse percurso um pedaço de papel, ele deixa de receber uma viagem que custa em média de 350 a 400 reais, e isso acontece muito. Então, é isso que mostra, né? Por que hoje a nossa base cresce de forma orgânica e qual que é a diferença da solução Landep para o caminhoneiro frente ao offline. Então, é muito distinto, é muito diferente, até a forma que a gente trata esse caminhoneiro. Ele é tratado da forma que ele tem que ser tratado, ele é muito profissional, é um trabalho muito duro. Então, não somente com tecnologia, mas a forma de atendimento, né, com a nossa equipe de suporte, tem um trabalho muito dedicado a esses caminhoneiros para que eles sejam bem atendidos e iniciem a jornada de trabalho no dia e finalizem com a melhor forma possível. E já passou no radar de vocês em algum momento ter uma frota própria, uma quantidade de veículos aí de vocês também? Não, por que eu tô perguntando isso? Você falou, uma obra de um rodoanel da vida, uma obra de infraestrutura que tem muito, com certeza vai chamar muito daqueles motoristas também que está disponível no mercado para poder trabalhar. Se chega em algum momento que existe tanta obra em que a disponibilidade de motorista é menor, essa parte de frota própria, pode ser um veículo muito caro, nunca passou pela... Não. No nosso roadmap ainda não entra, acho que não vai entrar essa questão de aquisição, acho que é um modelo de negócio bem diferente pela nossa proposta, mas nada impede da gente ofertar a linha de financiamento para esses caminhoneiros que hoje trabalham em outros segmentos e entrarem no segmento da Landep, né? Quem sabe no futuro não aconteça esse movimento. Excelente. Matheus, essa foi a minha última pergunta, né? Eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade de estar aqui contando um pouquinho da sua história, né? Para todos que acompanham o GuiaCast. Você poderia, pra gente aí, deixar os seus contatos e principalmente fazer as suas considerações finais, principalmente os contatos, que é o mais importante. Legal. Bom, pessoal, foi um prazer bater o papo com vocês, contar um pouquinho da história, do que a Landep faz, como a gente está revolucionando todo esse mercado de transporte, de logística de resíduos e materiais da construção civil. Quem quiser, fique à vontade para entrar em contato comigo. Vou deixar aqui meu LinkedIn. Podem me procurar no LinkedIn, Matheus Prot, Matheus com TH. Tem também meu Instagram, o Instagram da própria Landep, né? @land.app. E as considerações finais tem aí uma oportunidade gigantesca de revolucionar ainda mais esse transporte logístico. É um mercado, né, que a gente atua, que tem muitas oportunidades. Hoje é um mercado muito mal atendido, não falando mal de empresas offline, mas pela dinâmica, pelo processo ineficiente e por falta de tecnologia embarcada, então existe muita oportunidade, e aqui a gente sempre vai buscar a melhor solução para os nossos clientes, uma solução que todo mundo ganha, desde o nosso princípio, quando a gente construiu a Landep, sempre foi pensando nisso, uma solução em que as construtoras, nossos clientes, poderiam ter um benefício, os caminhoneiros, que são uma parte fundamental desse processo também, e, obviamente, todo o meio ambiente. Então, eu agradeço muito a oportunidade, convido a todos que não conhecerem a Landep, e você que é cliente ou você que é caminhoneiro, enfim, eu tenho alguém que conheça aí, que faça parte desse setor, fique à vontade para entrar em contato comigo, com a nossa equipe, que a gente vai com o maior prazer atender e explicar como funciona a nossa solução. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Matheus Prot, que é CEO e fundador da Landep, onde falamos sobre o tema logística e ESG para a construção civil, tecnologia e sustentabilidade para construtoras e também caminhoneiros. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com Matheus Prot, que te envia um GuiaCast abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.